Irmãos, graça e paz. Eu quero ler um texto bíblico que é muito interessante e gostaria que você acompanhasse o texto e me ajudasse a pensar nele. Números capítulo 33, o verso 9, que diz assim: E partiram de Mara e vieram a Elim. E em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. O deserto de Elim na vida do crente seria o nosso tema. Mas eu quero que você pense comigo, que você leia o versículo, pense no versículo, e eu quero passar uma pequena meditação que acredito que Deus tenha colocado no meu coração. Os israelitas estavam peregrinando no deserto e chegaram a um lugar chamado deserto de Mara, onde encontraram águas amargas, talvez água saloba que ninguém pode tomar. Saíram do deserto de Mara e peregrinaram até o deserto de Elim. Então, nesse lugar, eles encontraram um espaço de refrigério, porque havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras, conforme vimos aí no texto. Creio que se não encontrassem o deserto de Elim, talvez não chegassem em Canaã. Elim trouxe um refrigério para aquele povo. Eles acamparam-se nesse lugar e tiveram a bênção de gozar de água potável e talvez, quem sabe, a sombra das palmeiras. Meus irmãos, nós também temos em nossa peregrinação os nossos desertos, às vezes amargosos, como o de Mara, mas também temos os nossos Elims, que são bênçãos de Deus em nossas vidas. O lar cristão é o nosso verdadeiro Elim. Um lar em Betânia foi um verdadeiro Elim para Jesus, onde ele descansou por algumas vezes, por alguns momentos com seus discípulos, e mesmo sendo um lar talvez imperfeito como os nossos, ele teve o privilégio de descansar e dar o privilégio de estar descansando ali nesse lar. O lar cristão deve ser a sede da verdade, a sede do amor verdadeiro, e por assim deve ser assim, o lar cristão deve também ser a sede da compreensão, da cooperação e dos ideais mais elevados que se possam ter. O lar cristão deve ser a oficina de trabalho, onde se aprende a divisão de trabalho. Eu estou lembrando de alguém que dava tarefas para os filhos, dividindo o trabalho dentro de casa. Os verdadeiros cristãos devem aprender que a pátria onde nascem e vivem é a ampliação do lar. O bom cristão deve pensar assim. Um outro exemplo de um Elim para a nossa vida, para a nossa experiência, são os nossos templos. O templo onde nos reunimos para adorar é um Elim para a nossa vida, sem dúvidas algumas. Pense comigo, quantas vidas têm sido enriquecidas espiritualmente, encontrando refrigério no convívio salutar com os irmãos em Cristo, em nossos templos, através da comunhão.
Mãos e mentes não são os únicos que precisam de descanso, que precisam descansar. Somos carentes de descanso espiritual, somos carentes de descanso emocional, somos carentes de descanso mental. Essa bênção, ou essas bênçãos, nós encontramos na comunhão poderosa que podemos ter com os nossos irmãos em Cristo. É nesse Elim, isto é, no templo, que é o lugar onde nós entramos em comunhão com um número maior de pessoas, onde ouvimos a palavra de Deus para saciar a nossa sede, a sede da alma, e nos fortalecer espiritualmente e fortalecer também os nossos irmãos, o nosso próximo, através da oração. O nosso templo, nesses dias, tem estado fechado. Talvez tenha que fechar de novo, por mais alguns dias. Mas por isso, nem por isso, deixa de ser um Elim para as nossas vidas, na comunhão com os irmãos, no restabelecimento das nossas forças e restabelecimento da nossa fé. O templo, portanto, como lar cristão, é um verdadeiro Elim para as nossas vidas. Não podemos colocar lá dentro 70 palmeiras, nem 12 fontes de águas, mas temos muito mais do que isso. A comunhão gostosa com Deus, através das nossas orações em grupo, em conjunto, e fortalecendo assim também os nossos irmãos. Mas esses Elims que mencionamos até aqui, sem dúvidas passarão. Somente Cristo permanece. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus permanece como verdadeiro Elim para as nossas vidas, pronto para nos receber com todas as bênçãos celestiais quando nós colocamos realmente na presença dele. Leis humanas não resolvem e nem salvam. Regimes e decretos são temporários, eles passarão. Mas o Senhor, Jesus Cristo, é o caminho que nos leva ao Elim eterno, onde o homem transformado por Jesus gozará as bênçãos celestiais, lá nessa nossa Canaã celestial, por assim dizer. Eu preciso concluir essa palavra, mas eu quero recordar alguns pontos aqui. O lar cristão é o nosso verdadeiro Elim. É nele que nós nos refugiamos e estamos refugiados agora. O templo onde nos unimos para adorar é um Elim para a nossa vida, como se fosse o deserto de Elim para os israelitas. Eu disse também que esses Elims passarão. Somente Cristo permanece, e eu citei o versículo de Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o Senhor Jesus Cristo permanece sempre nas nossas vidas, nos abençoando com todas as bênçãos celestiais. Nesta jornada, pelos desertos que atravessamos, temos o Senhor Jesus para nos conduzir. Ele mesmo disse aos discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas enquanto peregrinamos aqui na terra, sigamos os ensinos da palavra de Deus, que diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte,
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meus pesados irmãos, os elins da vida do cristão, eles existem, como existem também os desertos, mas quando encontramos um lugar de refúgio, e esse lugar de refúgio para nós é Cristo Jesus, então nós devemos ter esta certeza de que Ele tem cuidado de nós. Um abraço a todos, que Deus assim os abençoe. Amém.